Tudo bem? Pessoal, bom dia. Vamos lá, vamos começar? Então, hoje o nosso NEP é sobre saúde mental do idoso, né, que vai ser apresentado pelo Dr. Lucas Barnes, que é médico psiquiatra aqui do SECOM. Aí vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Bom, Lucas, vamos lá, obrigado. Gente, obrigado. Eu esqueci de colocar meu nome na apresentação. Meu nome é Lucas Barnes, eu sou psicogeriatra de formação. Eu tenho toda a minha formação aqui na Unicamp, graduação, residência, esse R4 em psicogeriatria. Fiz o mestrado aqui, no momento estou no doutorado, tudo aqui na Unicamp. E o SECOM tem uma importância muito grande no meu mestrado, porque todos os dados foram coletados no SECOM. Era o programa Cuide da Sua Memória, né, que foi fundado e era coordenado pelo Lucas Mello, que depois foi transferido para o HC. Eu explico para vocês mais no final da apresentação como é que está esse fluxo. Então, o SECOM é muito importante na minha formação, inclusive. Também passei na residência aqui, né? A ideia de hoje é falar sobre saúde mental no idoso. Eu vou tentar seguir mais ou menos o seguinte roteiro, contextualizar um pouco a questão do envelhecimento populacional, principalmente no Brasil, como que os transtornos mentais podem chegar na terceira idade ou se manifestar na terceira idade, aspectos muito importantes sobre depressão e suicídio que vocês vão ver que vai ocupar a maior parte da apresentação, porque é de longe o transtorno mental mais prevalente e relevante nessa população. E depois, obviamente, alguns aspectos de declínio cognitivo e demência que também têm uma relevância grande como sintomas neuropsiquiátricos comportamentais associados a eles, que pode ser a primeira manifestação, inclusive. Muito bem, se vocês quiserem perguntar uma coisa no meio, né, acho que pode ser bem informal, né, fiquem à vontade. Bom, não é surpresa para ninguém, vocês todos sabem muito bem disso, de que a população brasileira está envelhecendo e a nossa pirâmide etária está ficando invertida praticamente, né? A previsão é que em 2030 o número de idosos seja igual ao número de crianças. E a partir daí a pirâmide vai começar a inverter em relação à base populacional. Algumas explicações, obviamente, nascem menos crianças, idosos vivem mais, então a tendência é que a gente tenha, obviamente, essa inversão acontecendo. Dados recentes do IBGE apontam esse envelhecimento, então isso aqui é um índice, né, que é uma razão entre pessoas acima de 60 anos dividido pelo número de crianças abaixo de 14 anos de idade. Então, se a gente pegar em relação, por exemplo, a 2010, 12 anos atrás, para cada mais ou menos ali 10 crianças, você tinha 3 idosos, mais ou menos isso. Isso aumentou no Brasil como um todo para 5 idosos. E a nossa região, aqui a região sudeste, é onde teve o aumento mais expressivo, provavelmente, onde a gente tem a maior quantidade, a maior proporção de idosos para crianças. Então, aqui na nossa região, que é uma região urbana, né, com bastante população e com muito acesso à saúde e com índices de qualidade de saúde talvez sejam melhores, e talvez a população do SECOM até um pouco mais, por diversas razões, é onde a gente vai encontrar cada vez mais idosos sendo atendidos aqui no serviço, principalmente. A expectativa da vida do Brasil aumentou muito, né? Então, por exemplo, se a gente pegar uma pessoa nascida nos anos 2000, a expectativa de vida era de quase 70 anos em média. Sempre mulheres vivem mais do que homens. E alguém que nascerá ali em 2030, a previsão é que esse número de anos vividos aumente quase 10 em 10 anos, né? Até 80 anos. Só que tem um outro dado importante, que é quando o paciente chega aos 60, quantos anos mais ele vai viver? Então, a gente tem aqui, obviamente, uma queda muito importante ali na pandemia, né? Teve uma quebra em relação a isso por conta da alta mortalidade, principalmente de pacientes idosos. Mas se a gente pegar aqui, mais ou menos, a gente está em 2025, uma pessoa que chega aos 60 anos nessa época, ela deve viver ainda mais em torno de uns 21 anos, pelo menos. Principalmente as mulheres vão viver um pouco mais, 25 anos. Essa é uma coisa que eu uso muito no consultório. Eu atendo basicamente não, mas a maioria dos meus pacientes em consultório particular são idosos. E cada vez mais, por outras questões que atualmente a gente tem acesso em relação à prevenção de declínio cognitivo e demência, eles vêm com boa funcionalidade, buscando ajuda por conta de minha memória está ruim, eu quero prevenir alguma coisa e por aí vai. E muitas vezes eu comento desse dado. Quando o paciente se vê numa situação onde ele está aposentado, não tem nada na rotina dele, um esvaziamento muito grande das
relações interpessoais, das atividades que ele faz, eu comento isso, falo assim, olha, você, na classe social onde você vive, com o acesso à saúde que você tem, com as condições que você parece apresentar, você vai viver mais uns 20 anos. É muito tempo. Você está falando de pelo menos mais um quarto de vida que você não vai percorrer. Como é que você vai chegar lá? Então, coisas ainda precisam ser feitas para a manutenção do seu cuidado em saúde. Então, esse é um dado que eu gosto bastante de apresentar para os pacientes. Especificamente sobre o que a gente vai falar aqui, tudo que vocês verem como TM é transtorno mental de forma global, tá? Não tem nenhuma especificidade. Segundo a OMS, em 2030, então, no mundo, a gente vai ter, para cada 6 pessoas, uma vai ser idosa. Isso dado mundial. Então, isso aqui é um número bem expressivo, né? E os transtornos mentais, lato sensu, são responsáveis por 10% dos anos de vida ajustados por incapacidade. É lógico que as doenças isquêmicas, AVC, infarto e outras doenças crônicas desse tipo, ocupam a maior parte desses anos de vida ajustados por incapacidade, mas os transtornos mentais como um todo é 10%, que é bastante coisa também. Tem em torno de 14% de prevalência nessa população. É lógico que tem um detalhe, que eu vou esmiuçar na sequência, que é as pessoas que já têm transtornos mentais estão envelhecendo. Então, essa prevalência tem a ver com o todo, né? Quem já tinha envelheceu e quem começa a ter alguma coisa mais velho. E, de longe, depressão e ansiedade são os diagnósticos mais comuns nessa faixa etária. Para vocês que não são tão familiarizados com transtornos mentais, aí vai um detalhe importante, que é muito do que a gente se preocupa quando a gente está atendendo um paciente idoso. Aqui à esquerda, vocês estão vendo as idades médias de início de quase todos os diagnósticos em saúde mental. Então, por exemplo, o diagnóstico com idade média maior é ali transtornos de humor em torno de 31 anos de idade. A grande maioria dos transtornos mentais, eles começam na infância, adolescência e na primeira, até ali no máximo, terceira década de vida, quarta década de vida, por muito. E, de fato, aqui é uma média geral, né, de idade. Então, a maioria, na média, pegando todos os transtornos diagnósticos, dá em torno de 14 anos e meio, um segundo pico ali, talvez, em torno de 30 anos e meio. Então, qual que é a informação que isso traz? Não é comum, com exceção de depressão, que é um pouco diferente, talvez, em relação a como vai, não é comum o aparecimento de um diagnóstico psiquiátrico novo de forma tardia. Isso chama a atenção quando isso acontece. É possível? Claro que é possível. E algumas questões, especialmente para depressão e ansiedade, são muito óbvias, né? A gente vai esmiuçar também, mas luto, questões financeiras, adoecimentos e por aí vai, obviamente, geram esses sintomas. Mas toque, psicose, transtorno bipolar de início muito tardio, geralmente chamam a atenção. Não é para acontecer nessa faixa etária. Quando acontece, a gente precisa investigar melhor e tomar alguns cuidados, porque a organicidade pode ter um componente. E qual que é a epidemiologia no mundo? Tá? Isso é resultado de um grande estudo de meta-análise global, não é só no Brasil. Então, eu queria chamar a atenção para o seguinte dado. Depressão que estava acontecendo naquele momento, então o paciente estava com depressão ativa, ou que começou de fato mais tardiamente, em torno de 3%. Varia nos estudos de 1 a 5% na média, dependendo da forma como é avaliado, pode até chegar a 16%. E tem uma questão com o envelhecimento. E depressão ao longo da vida em torno de 16%. Isso faz meio sentido, isso bate com dados nacionais. Mas tem uma coisa que essa é o que eu falei isso inclusive, falo isso com bastante frequência para os residentes, que é o que eles chamaram de depressão dimensional. Isso aqui não tem a ver com distimia, que é um outro tipo de diagnóstico de depressão. Tem a ver com o termo sintomas depressivos clinicamente relevantes. O motivo disso é o seguinte: os critérios diagnósticos em psiquiatria, eles foram pensados para a população geral, mas principalmente a população adulta. Quando você pega infância e adolescência, tem critérios para a infância e adolescência. Não existem critérios para a terceira idade. Não tem. Olha, aqui a gente tem o manual de 60 a mais, como é que você faz diagnóstico em saúde mental? Isso não existe. Então pode ser, e de fato é assim mesmo, que a apresentação clínica não feche critérios diagnósticos pelos manuais. Mas você vê que os sintomas estão atrapalhando a vida da pessoa.
Então, se você olha de maneira dimensional, seu paciente tem alguns sintomas. Eles impactam na vida, mesmo que ele não feche os critérios do livro, do manual, isso pode chegar a ter 20%. A gente está falando de 1 a cada 5 idosos. E ansiedade disparado também junto com depressão. Transtorno bipolar, de fato, é menos, em média. O uso de substância ocorre com bastante frequência, principalmente álcool e outras drogas, talvez aqui no Brasil, tabagismo. E psicose é mais raro. E aqui, apesar de ser um número bem relevante, a minha impressão é que isso aqui são de diagnósticos que ainda não foram melhor elucidados, porque diversas coisas podem começar com psicose. Vários quadros demenciais, déficits sensoriais, então o paciente não enxerga bem, não ouve bem, relata alucinação auditiva, refere a alucinação visual, mas tem a ver com déficit sensorial, por exemplo. Então talvez esse dado aqui tenha esse tamanho importante, mas deve ter algum viés nesse sentido. Eu não coloquei aqui, eu tentei pegar e eu confesso que foi por falta de tempo mesmo. Acabou de sair o terceiro LENAD, não sei se vocês têm familiaridade com essa. É uma avaliação global sobre transtornos relacionados ao uso de substâncias e alterações comportamentais, um levantamento gigantesco. Esse é o terceiro, saiu esse ano. E aí eles fazem uma avaliação de estratificação de sexo e idade em relação ao uso de álcool, tabaco, agora incluindo também transtorno por uso de jogo compulsivo ou apostas e coisas do gênero. Para a população idosa não mudou tanta coisa. Definitivamente o que chama mais atenção é a população mais jovem, né, para variar em relação ao vape e jogos eletrônicos, no sentido de apostas eletrônicas, perdão. Mas eu não incluí aqui porque talvez não mudou tanto em relação ao que está sendo apresentado aqui. Então, essa é a ideia geral de transtornos mentais em idosos. Agora eu vou aprofundar mais depressão, porque de longe esse é o principal, o que mais aparece, o que mais acontece. Muito bem, a gente talvez tenha tido um aumento de prevalência, ou melhor, de incidência de depressão depois da pandemia por inúmeras razões, né? Então você teve muitas pessoas que morreram, então muitas pessoas ficaram enlutadas, perderam cônjuges, por exemplo. Muitas pessoas ficaram mais isoladas e o isolamento leva geralmente a sintomas depressivos. Tiveram bem menos acesso a cuidados em saúde, porque não tinham familiaridade com tecnologia, então tinham dificuldade de acessar uma consulta médica, por exemplo. Ou em algumas situações até ir buscar o remédio mesmo, você se deslocar para ir pegar o remédio e continuar se tratando. Então talvez de 2020 para cá tenha tido um aumento de fato em relação a isso. E a depressão no idoso, ela tende a aumentar com a idade de fato. Ali acima de 85 anos pode chegar a ter 27%, talvez justamente por um agravamento desses fatores todos, né? Aqui no Brasil, esse é o dado nacional do IBGE do ano passado em relação a pessoas com 18 anos ou mais que referiram ter recebido um diagnóstico de depressão de um profissional da saúde. Então, se a gente pegar aqui 65 para frente, você vê que em torno de 10 a 12% dos pacientes receberam um diagnóstico de depressão do médico que estava, ou a médica que estava atendendo ele. A maioria mulheres, mas em torno de 10% dos homens. Aqui já vale uma lembrança, homens são um problema. Eles não vão ao médico, eles vão menos aos psiquiatras. Eu não tenho esse dado do meu consultório particular, mas eu consigo, acho que, ter uma clareza que deve ser no mínimo 70-30. Mulheres vão muito mais. Mulheres têm mais depressão epidemiologicamente, mas homens também procuram menos. E eles também aderem menos às orientações. Então, eles têm um problema com o público masculino. E tem um conceito que é o seguinte, eu comentei com vocês sobre pessoas que têm depressão ao longo da vida e envelhecem. Mas existem pacientes que abrem o quadro de depressão já com mais de 60 anos de idade. E o fato de o primeiro episódio depressivo acontecer nesse momento da vida chama a atenção para alguns riscos. De forma geral, quando começa depois dos 60 anos de idade, em comparação com o início antes dessa idade, geralmente o prognóstico é um pouco pior. O curso tende a ser mais crônico, a remissão não consegue ser alcançada muitas vezes, o que aumenta a taxa de recaída. Razões para isso ou coisas que concomitantemente ocorrem, né? Muitas comorbidades clínicas, déficit cognitivo associado e aí, portanto, maior mortalidade, principalmente por suicídio, que a gente vai comentar daqui a pouco.
Então, isso daqui, quando a gente olha, às vezes vem o passo batido, fatores de risco. Isso aqui é para a gente identificar quando está atendendo um paciente. O psiquiatra provavelmente vai perguntar sobre depressão. Mas as outras pessoas não tendem a perguntar sobre isso. E às vezes esses pacientes, eles podem ter sintomas depressivos, basta você investigar um pouquinho mais. Então, quem são eles? No geral, mulheres, como a gente já comentou, mas aqueles pacientes que têm fragilidade e dor crônica, tem um dado que talvez 30 a 40% dos pacientes com dor crônica tenham depressão. E muitas vezes esse dado é negligenciado. Não por quem trata dor crônica, obviamente, mas de forma geral. Pacientes que têm déficit sensorial não conseguem participar como antes das atividades. Isso também leva a sintomatologia depressiva. Pacientes que não conseguem se alimentar bem por inúmeras razões, que estão já com alterações cognitivas, ou que são etilistas ou usuários de substância de forma geral. É muito comum o etilismo estar associado à depressão. O uso de polifarmácia é um problema, porque pode ser inclusive um efeito colateral da medicação prescrita. Eu vou comentar isso mais adiante. Pacientes que acabaram de ficar viúvos ou são sozinhos de forma geral têm mais chance de ter depressão, e aqueles que acabaram de se aposentar, principalmente acabaram de se aposentar e não se prepararam para a aposentadoria. Então, esses pacientes, quando eles são atendidos em qualquer outro cenário, vale a pena, às vezes, fazer algum tipo de atenção especial em relação a isso. E é uma confusão que acontece, e aí dificulta um pouco mais fazer o diagnóstico, que é a característica clínica do idoso deprimido é diferente do adulto deprimido. A principal diferença, isso daqui são todos os itens de uma escala famosa, que é a escala de depressão de Hamilton. Essa é a escala de depressão de Hamilton reduzida. Então, eles compararam nesse trabalho os pacientes com mais de 60 anos versus menos de 60 anos em relação a como é que eles pontuavam depressão em todos os itens. E onde estão as diferenças? Os pacientes com mais de 60 anos, eles se queixam mais de queixas somáticas de forma geral, queixas gastrointestinais, de se sentirem mais agitados, inquietos, incomodados, angustiados, ou de estarem mais preocupados com a sua saúde. Então, ele não vai no psiquiatra normalmente. Ele vai no gastro, ele vai no clínico, ele vai no pneuma, ele vai no cardio, ele não vai no psiquiatra. Ele chega se queixando de dor, a minha cabeça não está boa, meu intestino não está bom, eu estou cansado. Geralmente o familiar fala, ele está muito reclamão, ele fica toda hora meio turrão, não quer fazer as coisas porque ele fica muito incomodado, porque o corpo não está bom. Então, essas são as queixas. Tem menos queixas de tristeza e culpa. E menos queixas também em relação à diminuição de libido, que é muito mais comum em pessoas mais jovens. Então, pode seguir? Tá, se você aperta ali. Então, é diferente a apresentação clínica. Então, se a gente for ficar esperando o paciente chegar dizendo eu estou triste, eu perdi o interesse nas coisas que eu fazia antes, você não vai fazer diagnóstico. E se a gente não soma isso ao fato de que não precisa, talvez não consiga fechar todos os critérios para dizer que o cara tem depressão e começar a tratar, você perdeu uma janela de oportunidade enorme. Uma outra característica clínica, além dessas que estão lá nos manuais diagnósticos, que não estão incluídos nos manuais diagnósticos, são alterações principalmente em relação à parte cognitiva. Então, aqui para fazer uma comparação, entre pacientes, o que está em verdinho ali é pacientes que nunca tiveram história de depressão na vida e foram testados para memória e atenção. Pacientes que já tiveram depressão na vida e depois não tiveram mais. Pacientes que têm depressão recorrente ao longo da vida, então já tinham antes de 60 anos e continuaram tendo para o resto da vida. E aqueles que abriram depois dos 60 anos. A diferença é que aqueles que já tinham depressão e continuaram tendo, têm mais déficit em memória. Enquanto aqueles que abriram mais tardiamente tinham mais déficit em atenção. Então, o paciente pode aparecer se queixando da parte cognitiva e é diferente do paciente que já tinha depressão e é diferente do paciente que nunca teve depressão na vida. Então, existem características cognitivas distintas no paciente idoso com depressão, principalmente com disfunção executiva e déficit atencional. Uma das explicações, e a explicação mais provável, são alterações vasculares. Então, o paciente hipertenso, diabético, obeso, sedentário, tabagista, etilista, que tem apneia do sono, que tem arritmia cardíaca, por aí vai,
ele tem mais chance de desenvolver alterações vasculares no corpo como um todo e o cérebro, obviamente, não vai ser poupado. E aí a apresentação clínica desse tipo de depressão, ela é assim, o paciente mais anedônico, sem tanto prazer, sem tanto interesse, mas ao mesmo tempo com dificuldade atencional, paciente que começa a ter dificuldade de executar as coisas na casa dele, então são coisas do dia a dia. Para cozinhar ele se atrapalha, se perde, esquece o fogão ligado, começa a fazer uma atividade, aí ele não consegue concluir com a mesma velocidade ou qualidade do que antes, porque ele não consegue ficar engajado muito tempo naquela mesma atividade. Então, e, infelizmente, por conta das alterações cerebrais, responde menos também em relação. Isso aqui ficou ruim aqui. Responde menos também à medicação. Eles tendem a responder menos à medicação. Então a expectativa muda um pouco, inclusive. Depressão pode acontecer por inúmeras razões, mas existem outras doenças além dessa questão vascular que estão muito imbricados com outras fisiopatologias, né? Outros sintomas depressivos imbricados com outras fisiopatologias. E a mais conhecida talvez seja a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, o diagnóstico é feito por alterações motoras. Então, no momento do diagnóstico, o paciente tem que ter, obrigatoriamente, bradicinesia, tremor e rigidez. Né? Bradicinesia combinado com um desses dois. Mas, anos antes do aparecimento dessas alterações, tem algumas coisas que são muito comuns. E as principais, num período mais prodrômico, antes de qualquer coisa se manifestar, são 4. Diminuição de olfato, alteração do sono, paciente com sono agitado, característico de distúrbio de sono REM, constipação intestinal e depressão. Então, como a média da doença de Parkinson de idade o diagnóstico é de em torno de 55 anos, a gente está falando de alguém que depois dos 45, 50 anos começa a ter esses sintomas. E aí depois abre os sintomas motores. Então, quando a gente está avaliando qualquer paciente com depressão, a gente faz exame neurológico. Idoso, a gente faz exame neurológico. Para checar se não tem alguma coisa muito, muito inicial que pode já ser a primeira manifestação, por exemplo, de uma doença parkinsoniana. E da mesma maneira, para a questão cognitiva. Então, antes se tinha uma ideia de que um paciente que deprimia e tinha alteração cognitiva, melhorava da depressão, melhorava da cognição e ficou tudo bem. Então aquele sintoma cognitivo tinha a ver com a depressão. Não é bem assim para a depressão de início tardio. E esse é um trabalho que mostra isso. O que eles fizeram que foi muito interessante? Eles fizeram uma comparação entre pacientes que tinham depressão antes dos 60 anos e depois dos 60 anos. E avaliaram eles antes de tratamento, nesse T0, e depois do tratamento, esse T1, esse tempo 1, em relação a aspectos de memória de trabalho e memória mais tardia. E o que eles viram? O paciente mais jovem, no começo, comparando com quem não tinha depressão, então o paciente deprimido jovem versus o jovem sem depressão, tinha alteração em memória de dois tipos. Ele tratou, ele recupera. E depois não tem mais diferença. O paciente idoso não recupera. Ele melhora da depressão, mas ele continua com o déficit cognitivo. O que levanta provavelmente a lebre de será que aquele episódio de Portanto, se o paciente tem alteração genética, não significa que ele vai ter a doença. Ele tem uma chance maior de ter a doença. No Parkinson não tem um gene específico, mas o fato de ter um pool de genes, mas o fato de ter um antecedente familiar aumenta a chance do paciente ter, mas não é tão
claro como algumas coisas na doença de Alzheimer. No Parkinson, no Alzheimer, né, fatores de risco incluem a idade, quanto mais velho o paciente fica, mais chance ele tem de ter, isso é bem claro. E no Parkinson, a gente tem algumas coisas, por exemplo, exposição à poluição aumenta o risco, algumas medicações de uso crônico aumentam o risco, então tem um componente mais ambiental, talvez, do que em alguns aspectos do Alzheimer, mas geneticamente não é tão claro quanto. E aí tudo isso para chegar no seguinte, sempre que eu falo desse dado aqui as pessoas ficam impressionadas, mas isso aqui, olha, é a taxa de mortalidade por suicídio a cada 100 mil habitantes estratificado por idade. E aqui são pacientes ali entre 50 anos mais, é onde tem a maior taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes. E as pessoas falam, nossa, os idosos se matam, são os que mais morrem por suicídio. Eles não são os que mais tentam suicídio, mas eles são os que mais morrem por suicídio. Isso aqui é dado brasileiro também do IBGE do ano passado, isso aqui é número de tentativas de suicídio estratificado por idade. Então, realmente, pessoas que têm mais ali de 50 anos, especialmente mais de 60 anos, tentam menos suicídio do que a maioria dos pacientes mais jovens. E disparado, quem mais morre por suicídio são os homens. A explicação disso é que o método que os homens tendem a escolher é o método mais letal, né? Arma de fogo, enforcamento, provavelmente outros tipos de acidente, mas não tem como entrar, enquanto mulheres tendem a escolher intoxicação exógena como principal forma de tentativa de suicídio. E aí, se a gente olha para o que está acontecendo, é um dado positivo de certa forma. Em relação a quem tem mais de 60 anos, teve um declínio em relação à taxa de suicídio entre 2017 e 2019. Só que aí tem um outro problema para o Brasil resolver, que é o aumento das taxas de suicídio de pessoas mais jovens, né, entre 15 até 39 anos. Houve um aumento de mortalidade por suicídio nessas faixas etárias. Mas os idosos estão ali sempre encabeçando aqueles que mais morrem, apesar de serem os que não tentam tanto. E estar solteiro, viúvo ou divorciado é um dos principais fatores de risco. Então, na anamnese psiquiátrica, eu faço isso por rotina. Mas do jeito que eu faço, a primeira coisa que eu faço é preencher o cabeçalho epidemiológico. Eu sempre pergunto situação conjugal e detalhes da situação conjugal, porque isso pode dizer muita coisa. E quando foi, por exemplo, o paciente se divorciou, acabou de se divorciar, a chance de acontecer alguma coisa é bem mais grave. Falei. Jovens tentam mais. Mas eles morrem menos. Sim e não. Jovens têm mais resistência física. Por exemplo, o idoso que tenta se enforcar, ele tem muita chance de morrer porque ele não tem a mesma resistência física, ou tenta um tiro, ou tenta uma facada. Agora, uma intoxicação exógena, o jovem consegue não morrer, ele não morre. Tem um monte de gente que a gente acaba tendo aqui no pronto-socorro, toma doses super altas e não acontece nada. O idoso toma metade do que ele tomou, morre. Porque ele não tem reserva hepática, cardíaca, cerebral, renal para conseguir suportar aquele mesmo agressão. Então, a razão é, eles também usam métodos mais letais. Eu vou comentar isso aqui, né, que você perguntou. De tentar suicídio? Então, a maioria deles é por intoxicação exógena, acidentes e talvez arma de fogo também. A razão deles tentarem? Ah, não. A maior parte do suicídio está associado com transtornos mentais de forma geral. Mas tem situações de agravamento. Então, no jovem, pode ser, geralmente é um quadro de saúde mental descompensado ou não tratado. Em algumas situações, dependendo de cada caso. É muito comum eles estarem intoxicados, e aí na intoxicação tentar suicídio. Isso também acontece bastante com idosos. Mas, no geral, tem a relação com transtornos mentais que não estão tratados. E no idoso também. Os idosos escolhem essas daqui principalmente, segundo uma meta-análise recente. Eles tentam se enforcar, pular de alturas altas, arma de fogo, intoxicação exógena. Esses são os métodos que eles mais utilizam. De fato, também são métodos mais letais. Jovens tentam de maneira menos letal, normalmente. Eles tentam mais intoxicação exógena, ou fazem cortes superficiais,
idosos eles planejam melhor e escolhem métodos mais letais também. No caderno da Comissão Básica da Saúde do Idoso, eles trazem um dado também que eu acho que é interessante, que é a forma do idoso dele parar os tratamentos das doenças de base como uma forma de abreviar. E aí entra como suicídio lento. Que não consegue ser diagnosticado. Ele não vai ser diagnosticado como suicídio, mas eu trouxe exatamente isso daqui para a gente prestar atenção nisso. Então, quais são sinais de alerta de um paciente idoso que pode vir a tentar suicídio brevemente? Quando tem uma piora de sintomatologia depressiva, então você vê isso na consulta acontecendo, negligência da higiene pessoal, não cuida da aparência, ou, por exemplo, negligencia tratamento médico, estava acompanhando e começa a parar. Tendência a ficar mais isolado, se comunicar menos com a família, aumentar o consumo de substâncias, especialmente álcool. Ele manifesta. A maior parte dos pacientes que tentam suicídio, eles manifestaram para alguém próximo ou para algum médico o desejo de morrer ou de tentar suicídio. Então, isso aparece. Às vezes ninguém leva muito a sério. Ah, a vozinha ficou viva. Ah, eu quero morrer logo, não aguento mais. Ficar aqui, dou trabalho para vocês. Aí ninguém fala, não, deixa disso. Mas é isso. Ela está dizendo. Muda ou faz no testamento, às vezes a família só fica sabendo depois de fato, começa a doar objetos que têm valor sentimental, ou começa a fazer visitas inesperadas para pessoas meio sem avisar. É uma forma de se despedir das pessoas, de certa forma. Então, essas coisas a gente tem que ficar atento e são sinais de alerta de que ela pode vir a tentar suicídio em breve. Isso a gente já falou. Bom, e sempre que a gente fala sobre suicídio, a gente tem que falar alguma coisa sobre o que fazer, né? Então, linhas gerais, né? Não é muito o foco da nossa conversa, mas prevenção inclui, isso é uma coisa mais populacional, né? Restrição a acesso a meios letais, então, por exemplo, chumbinho, carbomatos e outros pesticidas e tal, o controle mais rígido diminui o número de mortes por suicídio. Teve aquela mudança em relação à embalagem do paracetamol no Reino Unido, né, que eles passaram para blister, que é mais difícil de abrir em vez do pote. As pessoas fazem intoxicação já de uma vez só. Isso diminuiu muito a morte por suicídio por conta de intoxicação por paracetamol, seja uma coisa óbvia, né? Fácil. E a maneira como é divulgado pela mídia. Então, normalmente, quando alguém morre por suicídio, o ideal é que não esteja estampado na primeira página, não seja o título assim, morte por suicídio, onde tem que estar no corpo do texto, o método não seja divulgado, sempre tem alguma coisa de conscientização, como procurar ajuda se você estiver pensando em suicídio, evitar alguns termos, o paciente não obteve sucesso tentando se matar, ou coisas do gênero. Sempre detectar e tratar qualquer quadro clínico, aqueles que a gente comentou, por exemplo, fragilidade, dor crônica e por aí vai, e psiquiátricos, então fazer isso diminui a chance do paciente vir a tentar suicídio e, obviamente, quando algum profissional identifica esses fatores de risco, encaminhar para um profissional de saúde mental. E o Centro de Valoração da Vida, número 188, pode ser 24 horas, 7 dias por semana. Se o paciente tiver com algum risco, você pode orientar isso caso ele não consiga passar num profissional em breve. Muito bem, estamos já indo para o final aqui. Em relação ao declínio cognitivo e demência, o que eu vou chamar a atenção? É mais sobre as alterações comportamentais. Eu não vou entrar em detalhes específicos de cognição, muito mais para lembrar que alterações que aparecem depois dos 50 anos de idade devem ser tomadas com algum cuidado. Então, o quadro demencial, nas doenças neurodegenerativas, tipo Alzheimer, Parkinson e por aí vai, ele é um processo, ele é o resultado final de um processo que vem ocorrendo provavelmente anos antes. Então você tem pacientes que já começam a se queixar de ter problemas cognitivos, depois eles objetivamente em testes neuropsicológicos, não os testes de rastreio necessariamente, mas a testagem mais aprofundada, eles estão abaixo do que seria esperado para a idade de escolaridade deles, então eles estão em risco para começar a ter impacto na funcionalidade deles, eles não conseguirem mais fazer as coisas de forma independente ou funcional. Então, esse processo aqui, geralmente, por exemplo, na doença de Alzheimer, acontece 5, 10 anos antes do aparecimento do quadro demencial. Então, esses pacientes são alvo extensamente hoje de prevenção, tratamentos, modificadores de doença. Agora, então, na doença de Alzheimer, a gente tem bastante coisa acontecendo. No Brasil,
Idosos com demência, eles começam em torno de 2% ali depois dos 65 anos de idade e pode chegar ali até quase 25%. Então, o principal fator de risco é o envelhecimento, então é natural que, conforme o paciente vai envelhecendo, mais chance a gente tem populacionalmente de ter pessoas com demência. Essa é uma estimativa de um grande estudo mundial sobre prevalência de demência e uma projeção para 2050, era de 2019 para 2050, do aumento de quadros de pessoas com demência no mundo. Então, no Brasil, a expectativa é que, em relação a 2019, tenha um aumento de 200%. A gente tem, em 2050, em torno de 5 milhões e meio de pacientes, de pessoas com demência. Isso é um impacto gigantesco. A gente está saindo de 1,8 para 5,6, porque a população está envelhecendo. Então, é isso que a gente vai encontrar com bastante frequência. E aí, o que eu queria chamar a atenção sobre as alterações comportamentais. Basicamente, o que é? Qualquer sintoma, não precisa fechar critério diagnóstico nenhum, que inclua depressão, agitação, irritabilidade, oscilações de humor, não dormir direito, não comer direito ou comer de uma maneira exagerada, por exemplo. O paciente ficar mais eufórico, desinibido, inadequado, ou ficar perambulando, por exemplo, ou às vezes emitir sons ou fazer vocalizações que não tem muito sentido. Isso é muito mais comum em quadros demenciais e, ao longo do acompanhamento de qualquer paciente com demência, algum momento ele vai ter algum sintoma neuropsiquiátrico. Então, isso aqui por si só já indica como a alteração de um comportamento é meio a regra na demência. E aí qual que é o problema? O paciente com demência ele precisa de ajuda. Então a gente tem o paciente com demência que é alvo de tratamento, mas alguém está cuidando dele. Esses são dados americanos, mas é muito parecido com o Brasil. A maioria dos pacientes com demência não está numa casa de repouso, ele está em casa. Então tem alguém que deixou de trabalhar, ou teve que contratar alguém, está gastando muito mais dinheiro para cuidar de alguém. E a maioria das pessoas são mulheres, filhas e esposas principalmente, ou outras mulheres, familiares ou não, que cuidam desses pacientes. Os homens tendem a ser um pouco menos frequentes. Tem algumas razões para isso, mulheres vivem mais, talvez, cuidam mais mesmo, enfim, é uma questão cultural complexa. Mas o que eu queria chamar a atenção? O paciente cuidador, que normalmente também é um idoso, portanto, porque se a gente está falando de um cônjuge, ele tem mais ou menos a mesma idade. Se a gente está falando de um paciente que tem 80 anos, a filha dele deve ter quanto? 60, 60 anos, 55, ela também já está chegando perto da terceira idade. Isso leva ao estresse do cuidador, porque, como eu disse, todos eles vão ter algum sintoma neuropsiquiátrico em algum momento. E, de fato, quanto mais sintomas neuropsiquiátricos o paciente tem, mais estresse o cuidador tem, especialmente com agitação, psicose e insônia. Esses três são disparados que mais incomodam os familiares que cuidam de pessoas com demência. Então, o estresse do cuidador pode ser um perfil que a gente atenda aqui muitas vezes. O paciente está cansado porque está cuidando de outra pessoa. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que, mesmo antes do paciente ter demência, quando ele já está naquele processo de declínio cognitivo, ele já tem alteração comportamental. E a tendência é que ela tenda a aumentar, de fato. Mas mesmo antes do diagnóstico de demência, quando já tem aquelas queixas cognitivas ou comprometimento cognitivo leve, ele já
aparecem alterações de comportamento. E veja, 5 anos antes de chegar até o final. E aqueles pacientes que estavam no meio do caminho, ou melhor, que só tinham alteração cognitiva, né, não tinha alteração comportamental, 40% converteu para demência, a maioria para Alzheimer. Então, a ideia desse trabalho é mostrar que já era muito consolidado que o paciente tem queixa cognitivo, o declínio cognitivo é um fator de risco para demência. Mas a alteração comportamental também é importante. Então, essas coisas a gente presta atenção no ambulatório de psicologia dietética. Travou aqui, cara. É que eles estavam mexendo no microfone porque ele tinha parado. Deixa eu clicar aqui. Não, eles ligaram agora o microfone está na câmera. Vai agora. É outra coisa que a gente presta atenção, mas é para dividir com todo mundo que acaba atendendo os pacientes. Então, o paciente que tem transtorno mental, ele pode ter, aliás, o paciente se apresenta com uma queixa de sintomas psiquiátricos, a causa não necessariamente é um transtorno mental. A causa pode ser clínica. E isso é uma coisa que tem que ser bem esmiuçada. Então, por exemplo, hipotiroidismo, hipovitaminose, principalmente B12, ácido fólico, até vitamina D, anemia, podem dar fadiga, cansaço, alterações cognitivas. Então, isso precisa ser investigado. Às vezes, a primeira manifestação de um câncer é uma alteração neuropsiquiátrica. Da mesma maneira, quadros de descompensação de insuficiências hepáticas, principalmente encefalopatia hepática, por exemplo. Eu tenho uma história de uma paciente uma queixa ao pronto-socorro. Passou aqui no pronto-socorro 3 vezes, os caras deram alta, basicamente era uma encefalopatia hepática, ela flutuava. E ela nem sabia, uma cirrose idiopática. Enfim. A apneia do sono, que a gente tenta investigar, não tem que impedir o raio da polissonografia, e os pacientes são muito resistentes em fazer polissonografia, mas dá muita alteração psiquiátrica, depressão, alteração cognitiva. É uma coisa que, quando se trata, quem já teve essa experiência de ter apneia, ou ver um paciente com apneia e tratou, a diferença é enorme em relação a diversas queixas. E uma coisa que a gente, principalmente médico, tem que prestar atenção é efeito colateral de medicação. Então, aqui os antihipertensivos, especialmente clonidina, nifedipina, propranolol, são remédios que podem causar depressão, por exemplo. Corticoides dão crise imaginária de agitação, insônia, depressão, psicose, é um problemaço. E esses são os principais problemas de cabeça agora. O que pode acontecer com pacientes que têm depressão, por exemplo? Eles podem se queixar e ter mais impressão subjetiva de instabilidade postural. Então, ele também pode entrar por essa via, ele se queixar disso, ele tem depressão. Nesse trabalho brasileiro, na cidade de São Paulo, aqueles que tinham sintomas depressivos tinham 3 vezes mais chance de se queixar de instabilidade postural, com quedas ou não, do que aqueles pacientes que não tinham sintomas depressivos. Ou pode ser ao contrário, eu estou tendo alguém com depressão, eu tenho que pensar nisso também. Então, tanto faz de onde ele está vindo. Nesse mesmo trabalho de São Paulo, que foi muito bem conduzido, isso é um grupo de uma geriatra, se não me engano, que chama Márcia Scafusca, esse é o nome dela, se não me engano. Muito legal esse trabalho que ela fez, esse estudo chama Proactive. A ideia deles era fazer um programa por tablet com agente de saúde para tratamento de depressão em casa, sem o paciente precisar de psicólogo, psiquiatra, porque não tinha acesso. Então, eles iam mostrar uns vídeos, uma psicoeducação, umas coisas assim. Aí a pandemia deu uma atrapalhada. Então, eles foram avaliar pacientes idosos e fizeram um questionário para eles. Então, eles dividiram em 3 grupos, 2 grupos principalmente. Aqueles que tinham depressão pelo questionário ou que tinham depressão subsindrômica. Então, eles ficavam no meio do caminho. Eles não pontuavam no máximo, mas eles tinham sintomas depressivos. E um dado interessante é que, nos pacientes com depressão subsindrômica, a maioria deles, em comparação com quem não tinha depressão, tinha hipertensão, e naqueles que tinham depressão, tinham hipertensão e diabetes. Era uma diferença em relação àqueles que não tinham depressão. Tinham mais depressão. Pacientes que tinham depressão tinham mais hipertensão e diabetes do que aqueles pacientes sem depressão, e os pacientes com sintomas subsindrômicos tinham mais hipertensão do que quem não tinha depressão. Será que a diabetes e hipertensão não estava dando demência muscular e depressão? Mas essa é uma dúvida, esse é um corte transversal, não dá para saber, é uma dúvida. E aí a parte mais interessante de você ver como a coisa subiu no diagnóstico. Então, aqueles que tinham recebido um diagnóstico de depressão, deixa eu só ver isso, diagnóstico de depressão, quando estavam tratando, só 16% daqueles que receberam o diagnóstico de depressão estavam tratando para depressão. Então, é um dado curioso.
E esse aqui é o dado do SECOM, do trabalho que acabou virando o meu mestrado, só para mostrar em relação a essa questão da comorbidade clínica. Então, isso daqui eram pacientes que tinham um comprometimento cognitivo leve, que era do programa de cuidado da sua memória. Chamei a atenção aqui para o que eles tinham em relação a diabetes, lipidemia, hipertensão e tabagismo. Todos os dados deles são maiores do que a média da população geral. Então, a população dos pacientes com comprometimento cognitivo leve da Unicamp, que foram atendidos pelo programa de cuidado da sua memória, tem mais diabetes, lipidemia, hipertensão e tabagismo do que a população geral. Não sei porquê, mas é um grupo leigo, é um grupo enviesado que tem queixa cognitiva. Então, talvez seja a população da Unicamp, obviamente. É a população que tem queixa cognitiva com declínio objetivo. Eles têm mais, faz sentido. Eles são um alvo que a gente pode usar aqui por essas questões. Vou dar uma acelerada, porque eu falei muito, não vou ler o que está aqui, mas é só para lembrar o seguinte: quando a gente medica um idoso, tem diferenças em relação à absorção, à distribuição, à metabolização e à excreção. Mas a mensagem principal, principalmente para os clínicos, é: em psiquiatria, pelo menos em relação aos antidepressivos, muito frequentemente, e isso pode ser uma das explicações por que a taxa de resposta é menor, eles ficam subdosados em medicação. O médico tem medo de subir a dose e, basicamente, a regra é: se não tem insuficiência hepática ou renal que precise de ajuste da medicação, você vai subindo. O que muda é a velocidade com que você sobe e a atenção que você tem que ter aos efeitos colaterais. Mas, frequentemente, a gente chega nas doses iguais aos adultos jovens, pois até passa, dependendo do caso por caso, se o idoso tolera. Então, é importante não ficar em subdosagem caso o paciente esteja tolerando e não tenha problemas outros. Então, essa deve ser uma das razões também por que esses pacientes respondem menos. E alguns cuidados, isso é mais o psiquiatra que fica atento, tem que prestar atenção quando ele prescreve remédios psicotrópicos. Então, antidepressivos, por exemplo, podem dar hiponatremia, aumenta o risco de sangramento gastrointestinal, principalmente associado a anti-inflamatórios. E aí eu já puxo para um outro detalhe. Idoso toma remédio sem avisar ninguém. Certo. Prescreve. Ele prescreve para os outros, ele pega para os outros também. Então faz parte da anamnese essa pergunta ativa, assim: o que o senhor toma isso? E o que o senhor também toma que não está aqui? O senhor tem em casa. Aí vem uma lista. Então, as interações medicamentosas estão aqui. Então, ele está tomando anti-inflamatório, ele não te fala. Arritmias cardíacas, algumas alterações de pressão e por aí vai. Então, a gente tem que prestar atenção, eles têm mais chance de alguns efeitos colaterais, então a gente tem que prestar mais atenção. Mas só para não ficar nos remédios, isso é um dado muito importante, que eu acho que as pessoas negligenciam muito. Tem muito idoso que fala: eu vou falar o quê na terapia? Não tenho nada para falar na terapia. Eu não preciso, terapia não é para mim, terapia é coisa de gente jovem. Meu pai e minha mãe já morreram, eu tive que ficar falando dele, para resolver. Já ouvi todas essas. Mas essa é uma meta-análise que mostrou o quê? O tamanho de efeito de terapia em pacientes idosos, muito idosos um pouco menos, mas os pacientes idosos têm o mesmo tamanho de efeito do adulto jovem. Então, mandar o idoso fazer psicoterapia faz diferença. É um tratamento e é um tratamento que não tem efeito colateral. Muito bem, para explicar do nosso ambulatório aqui, então, como é que vai funcionar? Um pouquinho, está contextualizado, né? Pode medicamentosa, medicamente pode piorar a memória. Não, melhor, tipo assim, pode melhorar o sintoma depressivo, mas pode piorar a memória. Então, qualquer remédio que tem ação anticolinérgica piora a memória. Então, os tricíclicos, todos. Talvez exceção, mas também acontece. Nortriptilina tem menos ação anticolinérgica do que os outros, mas tem. Prometazina, Fenergan, basicamente ação anticolinérgica. Alguns antipsicóticos têm ação anticolinérgica. Então, os que a gente mais usa, olanzapina tem alguma ação anticolinérgica, pode piorar. Quetiapina um pouco menos, mas tem que ficar meio atento, mas geralmente não atrapalha tanto. Agora, os mais antigos, né, tirando o aldol só tem ação em dopamina e não muda mais nada. Mas clorpromazina, Nelzinho, que eu odeio Nelzinho. Aí essa medicação. Porque às vezes essa queixa, eu comecei a usar, parece que piorou a memória, mas não são, já são novos. São bipedideno, piora. Então, assim, já são os mais antigos. Mas, assim, eu já tive paciente, por exemplo, lamotrigina, é um efeito colateral que acontece às vezes. Você passa de 100 mg, o paciente fala que ele achou que ficou um pouco mais desatento. Topiramate, dá muita alteração cognitiva. A maior parte dos pacientes não tolera por conta disso. Então,
Eu levo em consideração, qualquer, mesmo que os que não causam, o paciente fala, eu achei que foi diferente, eu levo em consideração. Aí eu disparo aquela investigação toda, peço todos os exames, faz exame neurológico, vê outros remédios que talvez estejam na prescrição. Se não achar nada, bom, vamos tirar e ver se melhora. O melhor é aquele mesmo. Então, por conta disso tudo é que a gente propõe esse ambulatório, e são dados aqui da Unicamp. Eu agradeço muito a pessoal da informática que mandaram isso aqui super rápido. Esse é o número de colaboradores que existem com mais na faixa de 50 a 55, sexo feminino em azul, sexo masculino em verde, 55 a 60 e com mais de 60. É óbvio que esse número muito grande aqui, acima de 60, tem muito a ver com os aposentados, né? Esses dados aqui são só, os aposentados são só aqueles que são estatutários, os aposentados do Funcamp não estão nessa estatística porque eles não têm acesso mais ao SECOM, né? E a maioria é do sexo feminino, nessa proporção 60 a 40. E esse é o número de atendimentos em psiquiatria, não em saúde mental, não inclui os de psicologia, mas psicologia é até um pouco maior, em relação à idade. Então você vê que depois dos 55, 60, aumenta o número de procura por saúde mental no SECOM. Eu não sei se é porque ele se aposenta, ficou mal, eu não sei se acontece com outras coisas na vida, e esse dado a gente não tem, né? Essa é uma das coisas que a gente talvez possa levantar com essa proposta de ambulatório. E o desenho do ambulatório, então, é o seguinte: a gente vai atender qualquer paciente acima de 60 anos, seja funcionário, docente, ativo ou aposentado, que tenha acesso ao SECOM, e o objetivo é capacitar, inclusive, médicos residentes, que envolvem são 2 R4 de psicogeriatria. Quem está esse ano é a Luísa e o Pedro. Eu sou o responsável coordenador e tem uma outra supervisora que é uma psicogeriatra também, formada aqui, que está colaborando lá na enfermaria e no ambulatório de psicogeriatria do HC, que é a doutora Marina, está afastada no momento pelo problema de saúde. E a gente vai atender qualquer transtorno mental. Citei alguns exemplos aqui. Então, qualquer transtorno de humor, qualquer transtorno ansioso, qualquer quadro psicótico, TDAH idoso, que é uma coisa que a gente quer investigar, porque tem muito TDAH que não foi diagnosticado, e às vezes o cara chega com desatenção, você vai investigar, ele sempre foi desatento e tem TDAH, ele não tem declínio cognitivo. E qualquer alteração comportamental leve naquele conceito. Isso também é uma coisa que a gente quer investigar mais. E aí, para não ficar confuso, eu vou explicar como é que está aquela questão do cuide da sua memória. Então, com a demissão do Lucas, pedido de demissão do Lucas, todos os pacientes foram encaminhados para o HC. E lá no HC foi criado um ambulatório que chama AMPA, que é um ambulatório de memória e prevenção de Alzheimer, em combinação com a neurologia, do Dr. Márcio Baltazar. Então a gente tem 2 ambulatórios acontecendo simultaneamente lá. Tem um ambulatório de demência, pacientes com demência, e tem os pacientes que não têm demência, mas têm declínio cognitivo. Todo paciente que aparecer no SECOM se queixando de memória, olha, minha memória está ruim, eu estou muito desatento, o fluxo seria encaminhado para o HC. E aí é super simples, já está combinado com o pessoal lá da recepção da equipe de enfermagem. É só fazer a AMPA, um ambulatório ou o SECOM, ele sabe que ele é equivalente, e pode ir em qualquer dia de segunda a sexta para agendar. A gente deixou reservado uma vaga por semana para os pacientes do SECOM. E de longe são os pacientes que a gente mais recebe lá. É o principal fluxo. Qualquer paciente com demência acaba também já sendo transferido para o ambulatório de demência. Então a gente pode cuidar aqui também desse novo ambulatório, mas fica lá. Então qualquer queixa cognitiva, encaminhar para o AMPA, o paciente pode ir em qualquer período para agendar. A enfermagem pega a agenda, vê a próxima vaga de caso novo, entrega lá para o paciente, ele vem e a gente atende. Lá no AMPA, eles só serão atendidos por R4 de psicogeriatria, R4 de geriatria ou pelo fellow da neurocognição. Então, eles só são atendidos por pessoas que estão se especializando em cognição. E aí, o que ficaria aqui? Qualquer paciente acima de 60 anos de idade com qualquer queixa de saúde mental. Então, qualquer outra coisa fica com a gente aqui no SECOM. Na dúvida, pode mandar para a gente avalia. A gente vê se é mais para lá ou mais para cá. Não tem problema nenhum. Então, qualquer paciente idoso, a gente vai atender às terças da tarde, quando vai funcionar o ambulatório de psiquiatria do idoso. E aí, uma conversa que a gente teve na semana passada, aliás, uma proposta, né, de outras pessoas do SECOM, que eu achei muito legal, é a gente tentar confluir as coisas. Como a gente vai atender os pacientes idosos, a gente pode, inclusive, fazer uma espécie de uma triagem.
criar alguns, talvez, fluxogramas em relação a algumas questões de saúde de forma geral e aí encaminhar eles adequadamente para os lugares onde ele deveria ser tratado. Então, por exemplo, ele passou no âmbito, mas ele tem queixa de dor, ele caminha para um grupo de dor crônica. A gente percebeu que tem alguma questão em relação à hipertensão, pode ir para os grupos todos que envolvem cuidados com isso, ou com atividade física, ou problemas cognitivos, ou questões outras que envolvem ou necessidade de psicoterapia, por exemplo, enfim. A ideia é de talvez conseguir articular melhor e acompanhar esse paciente onde ele estiver, para não ficar uma coisa tão solta. A gente ainda está pensando como fazer isso, mas a ideia é tentar estabelecer essa comunicação entre os programas todos.